Boa noite, pessoal. Olá, boa noite. Se você anda pelas rodovias brasileiras, deve ter percebido. Aumentou o número de pontos críticos pelo caminho. Tem mais buraco, mais erosão nas pistas, mais descuido. O Fantástico cruzou 13 estados em busca das piores e mais perigosas estradas do país. O resultado é uma reportagem especial em 2 episódios. No primeiro, a gente vai mostrar que o pedágio caro nem sempre significa uma viagem tranquila para os motoristas. Um acidente grave bem na nossa frente. São 8h12 da noite. A vítima ainda está no carro, aparentemente viva, só que o celular não funciona, a gente não consegue pedir ajuda. Estamos na BR-277, no Paraná, na altura da cidade de Cantagalo. Outros motoristas também param. Aguenta aí que vai vir socorro. Logo aparece um carro da concessionária que administra a rodovia. A ambulância está a caminho. Tem vítima lá, já chamou o resgate? Já tá vindo? Já tá vindo. Já tá vindo? Já. A vítima se chama Valdemar Obadovski, 58 anos, profissão motorista. Ele viajava sozinho quando bateu de frente neste caminhão. Entre o momento em que aconteceu o acidente e a chegada da ambulância da concessionária, se passaram 22 minutos. São 2 socorristas. Até eles conseguirem tirar seu Valdemar de dentro do carro, foram mais 37 minutos. Total, 59 minutos. 1, 2, 3. Daqui a pouco a gente mostra como terminou esse acidente. Uma equipe de reportagem do Fantástico passou 29 dias viajando pelas estradas brasileiras. Tem tanta poeira na estrada que a gente não consegue nem chegar ao carro que está à nossa frente a poucos metros. Começamos em São Paulo, depois rodamos por mais 12 estados. Foram 13 mil quilômetros de caminhonete, de caminhão, de ônibus e até de pau de arara. Passamos pelas piores e mais perigosas rodovias do país. O trajeto foi definido de acordo com os dados da CNT, a Confederação Nacional do Transporte. Muito buraco. A gente consegue andar no máximo aí a 10, 15 km por hora. A CNT está preparando um relatório inédito sobre a situação atual das nossas estradas. E o Fantástico antecipa. Houve um aumento de pontos críticos, trechos com buracos grandes, erosão na pista ou queda de barreira, por exemplo. Em 2017, eram 363 pontos críticos. Esse ano, são 454, um aumento de 25%. A regra geral é que as rodovias brasileiras, elas recebem poucos investimentos, são mal mantidas. E assim, as nossas estradas, os nossos caminhos, viram descaminhos. Os descaminhos do Brasil. Durante a nossa viagem, passamos por 48 pedágios. Quanto que é? R$9. E encontramos um pedágio que só vendo mesmo para acreditar. Essa estrada de terra, sem nenhuma estrutura, liga o estado do Maranhão ao estado do Tocantins. Os caminhoneiros que passam por aqui, olha só, precisam pagar pedágio. Em vez de cancela, uma corrente impede a passagem. E custa caro. Este caminhoneiro pagou R$30 agora, na ida, e vai desembolsar mais 90 na volta, quando estiver carregado de soja. Os funcionários do pedágio improvisado tentaram explicar a situação. Na verdade, não é um pedágio, isso aqui é manutenção de estrada, entendeu? Mas a placa mostra, é um pedágio, e a estrada muito ruim. A Prefeitura de Carolina, no Maranhão, foi categórica. Ninguém está autorizado a fazer cobrança e vai tomar as medidas necessárias. Uma estrada como essa, ela danifica o caminhão? Muito. A manutenção nossa aqui fica muito cara. Agora, BR-163, em Mato Grosso. O tráfego de caminhões aqui é intenso. Nós acabamos de passar por uma praça de pedágio, pagamos R$ 5,40. É uma pista simples, acostamento estreito, mas o que chama atenção aqui é a qualidade, a situação do asfalto, né? Olha isso. Está se desmanchando. E é assim em vários pontos da pista. Pela BR-163 passa grande parte da produção agrícola do Centro-Oeste. Não tem acostamento.
cheio de buraco. Desde 2014, os 850 quilômetros da rodovia são administrados pela concessionária Rota do Oeste, que pertence à Odebrecht. A empresa duplicou 117 quilômetros da estrada. Por contrato, tem até o ano que vem para duplicar 450 quilômetros ao todo. A ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, já multou a concessionária 46 vezes por não cumprir o contrato. Em nota, a Rota do Oeste disse que cumpre todas as obrigações contratuais, como manutenção periódica, com exceção das obras de grande porte para ampliação da BR-163. Seguimos em Mato Grosso. Agora MT-130, uma rodovia de pista simples com asfalto bastante remendado. Ela tem 112 quilômetros e 2 praças de pedágio. O seu Constâncio é vendedor de queijo. Ele mora em Pochorel e 3 vezes por semana vai para Primavera do Leste. São mais ou menos 50 quilômetros de distância. O vendedor de queijo paga um pedágio na ida e outro na volta. São R$ 216 por mês só de pedágio. Consegue trocar de carro, comprar um carro melhor? Meu Deus do céu, nunca mais. O sonho acabou. Segundo o Ministério Público, os pedágios nem deveriam existir. Desde 2011, a empresa Morro da Mesa administra a estrada e ganhou a concessão de uma forma muito suspeita. Na época, o governador era Silval Barbosa, do MDB. O ex-governador do estado confessou que só liberou a concessão dessa pista depois de receber R$ 7 milhões em propina. Ele confessou numa delação premiada ao Ministério Público. Silval já foi condenado a 27 anos por participar de um outro esquema de corrupção no estado. Também fez delação premiada nesse caso. Jamais teve qualquer tipo de participação em irregularidades e que investiu mais de R$ 240 milhões em recuperação, manutenção e sinalização da estrada. O governo de Mato Grosso informou que um processo para anular a concessão da MT-130 está em andamento. Durante os 29 dias da nossa viagem, rodamos por 26 estradas. Em pelo menos 11 há investigações já concluídas ou em andamento, por mau uso do dinheiro público ou corrupção. Uma outra rodovia sob investigação é esta aqui, a BR-369, no Paraná. São 341 quilômetros administrados pela empresa Triunfo desde 1997. Um dos alvos da Operação Lava Jato, a Triunfo é acusada de superfaturar as obras para justificar aumentos no valor do pedágio. Esse aumento, no final das contas, quem paga, como sempre, é o consumidor final. A Triunfo tem 3 praças de pedágio no Paraná. Em uma delas, a tarifa custa R$ 22. Segundo a investigação, funcionários públicos receberam propina em dinheiro e presentes para mentir que os valores estavam corretos. Durante a Copa 2014 foram distribuídos ingressos de camarotes e esses ingressos foram distribuídos a diversos agentes. A empresa Triunfo disse que tem prestado às autoridades todos os esclarecimentos solicitados e que criou um comitê independente para investigar os apontamentos do Ministério Público. Segundo a Confederação Nacional do Transporte, a qualidade das estradas em que há cobrança de pedágio vem piorando. No ano passado, 5.190 quilômetros dessas rodovias estavam regulares, ruins ou péssimos. O investimento hoje que é feito em rodovias no Brasil ele é insuficiente. Sem recursos, a tendência é que a malha rodoviária deixe de receber a manutenção que ela precisa receber. Vamos voltar à BR-277, no Paraná, a rodovia onde aconteceu o acidente que mostramos no começo da reportagem. Segundo a CNT, no ano passado, a BR-277 ficou em 8º lugar entre as estradas mais perigosas do Brasil. Foram 1.634 acidentes com vítimas, 170 pessoas morreram. Nossa equipe passou por lá em junho agora. A maior parte dela não é duplicada. Este empresário é dono de 22 vans que fazem transporte de passageiros. Os veículos passam todos os dias pela BR-277. A concessionária Eco Cataratas tem 5 praças de pedágio, em 470 quilômetros de estrada. O mais caro custa R$ 15,30. O empresário chega a pagar R$ 35 mil por mês só de pedágio. Eu acho que toda rodovia pedagiada teria que ser duplicada, no mínimo, né? 15 de junho, sexta-feira. Era o segundo dia de viagem do Fantástico pelas estradas brasileiras, quando testemunhamos o acidente com seu Valdemar Obadovski na BR-277.
O contrato não prevê a duplicação desse trecho da estrada. Como já mostramos, o seu Valdemar foi retirado das ferragens por 2 socorristas. 20 minutos que a vítima já está dentro da ambulância e até agora não tem autorização de um hospital para fazer o atendimento. A ambulância da concessionária sai com o seu Valdemar depois de 1 hora e 21 minutos do acidente. O SAMU está vindo de encontro para fazer o primeiro atendimento. Mostramos as imagens para este coronel da reserva que trabalhou 32 anos no Corpo de Bombeiros de São Paulo e para este enfermeiro com 25 anos de experiência em salvamentos. Segundo eles, o ideal seriam 3 socorristas e não 2. Essa pessoa que está atendendo a vítima, ela está treinada e agiu bem, estabilizando a vítima. E o outro tentando desencarceramento, mas está sozinho. Uma terceira pessoa que faz falta. Sim, sem dúvida. Na cidade de Candói, uma equipe do SAMU prestou socorro ao seu Valdemar. Na sequência, ele foi na ambulância da concessionária até Guarapuava, a 90 quilômetros do local do acidente, e deu entrada no hospital às 10 horas e 50 da noite. 2 horas e 38 minutos depois da batida. Seu Valdemar acabou morrendo. Em nota, a Ecocataratas disse que o número de socorristas segue as normas previstas em contrato e que, mesmo à distância, um médico da concessionária se comunica de forma ininterrupta com todas as equipes de atendimento. Sobre o tempo para socorrer seu Valdemar, a concessionária informou que os ferimentos eram graves, com necessidades de cuidados adicionais, e que médicos da concessionária e do SAMU decidiram ir para Guarapuava, onde tem hospital de referência. A Ecocataratas disse que tem investido fortemente em melhorias na segurança e que há uma redução gradativa no número de acidentes e de mortes desde que assumiu a estrada. O governo do Paraná anunciou que não concorda com os valores do pedágio da Ecocataratas e que não vai renovar a concessão que vence em 2021. Para este especialista em infraestrutura, as autoridades precisam acompanhar de perto o serviço prestado pelas concessionárias. Eu pago pedágio, eu quero qualidade do serviço. E eu, usuário, eu, sociedade, tem que fiscalizar seriamente, com transparência. Seu Valdemar Obadovski era motorista havia 35 anos. Nunca tinha sofrido um acidente grave. O que sobrou do carro está no quintal da família. A mulher dele conta que o marido estava voltando para casa quando morreu. Ele tinha 3 filhos. Ele pedia, sempre quando eu sair da firma, você pede que eu chegue vivo, que não aconteça nada comigo. Ele sabia que era muito movimento. A viagem do Fantástico continua domingo que vem. A gente vai mostrar pontes que não servem para nada, a situação atual da Transamazônica e o drama de quem precisa andar de ônibus no norte do país. Na segunda e última reportagem da série Descaminhos do Brasil, as piores estradas do país. É uma buraqueira daquelas.